Espero que estejam bem. Na aula passada, nós vimos vários objetivos, né, do PCN para os anos finais do ensino fundamental, trabalhando a disciplina de Ciências da Natureza e sobre sua importância em garantir a formação cidadã do indivíduo. Então, hoje, nós vamos conhecer, rever alguns métodos de ensino que podem nos ajudar nesse processo. Então, inicialmente, eu queria classificar com vocês, de forma a utilizar uma literatura, né, mas que essa classificação ela se modifica um pouco em relação aos termos, mas é basicamente uma estrutura única, né? Quando a gente tem a classificação de modelos de ensino em clássico, tecnológico, personalizado e interacional. Quando a gente pensa no clássico e no tecnológico, percebam que nós temos uma figura central no professor, né? O professor, ele é o detentor do conhecimento e ele vai transmitir esse conhecimento. No tecnológico, acontece de forma semelhante, porém, ao desenvolvimento de competências para alguma prática em específico. Já no personalizado e no interacional, o indivíduo é o centro do processo e o professor ele atua como mediador. Aí a aprendizagem ela vai ocorrer em função, no caso aqui do personalizado, em função dos interesses e necessidades do próprio aluno. No caso da interacional, o professor ele favorece o diálogo e a troca de experiências a partir da análise crítica de problemas socioculturais. Então, a gente tem uma separação aqui em dois tipos de classificação de ensino principais. A gente tem aqui um ensino por transmissão e aqui o ensino que vai promover uma construção, né? Então, vamos nos detalhar um pouco aqui. O ensino por transmissão, aquele ensino bancário, o ensino tradicional, é aquele onde existe aquele rito bastante conhecido por nós. Não significa que é o que nós fazemos em sala de aula, mas fazemos muitas vezes. Mas, principalmente, aquele que foi ofertado a nós na nossa formação, né? E que há uma reprodução, né? Por muitas vezes, inclusive, pelas condições que são oferecidas para que se possam executar as nossas funções, né? Então, o ensino por transmissão ele é caracterizado pelo professor, detentor do conhecimento, uma ação impositiva, onde o aluno ele escuta, ele não tem o poder de fala, né? Então, o professor ele promove uma apresentação oral do conteúdo, depois a apresentação de exemplos para ilustrar esses conceitos que foram apresentados, em seguida a resolução de exercícios sobre o assunto apresentado e, finalmente, a disponibilização de outros exercícios de fixação para os alunos resolverem. Em contrapartida, o ensino construtivista, ele foi iniciado o seu pensamento a partir de Jean Piaget, né, onde verificou que a aprendizagem ela não se dá de forma passiva, né, de forma construtiva, principalmente. E aí, para que isso aconteça, o aluno ele precisa participar ativamente do seu aprendizado. Então, ele é baseado em situações, problemas, são temas cotidianos, geradores e escolhidos pelos alunos, né? Ele considera o aluno como um ser, um indivíduo carregado de experiências, né? Então, ele considera erros como ponto de partida para, enfim, alcançar o acerto e utiliza e valoriza o diálogo e a cooperação entre os alunos, né? Então, ele tem isso como uma referência fundamental, o diálogo e a cooperação. Então, para que isso aconteça, para que uma sala construtivista aconteça, né, de fato, e existem várias abordagens falando sobre salas de aula pseudo-construtivista, né, isso aí vem muito do que a gente precisa trabalhar nesse momento de formação, ela vai gerar autonomia e iniciativa dos estudantes, né, isso aí é bem encorajado,
O professor, ele faz perguntas abertas e aí ele deixa um tempo, ele permite que inicie-se uma discussão. Então, os alunos geralmente são acanhados, não tem aquela desenvoltura inicial, mas com esse encorajamento, com esse tempo, né, de resposta, não aquela pergunta sempre retórica, com pressa, né, para que simplesmente tenha o ato de se perguntar. Mas aí coloco aqui para vocês essa charge da Mafalda, né, a professora, dando exemplos repetitivos, exemplos dela, né, convivências dela, né, falando sobre sua mãe. E aí a Mafalda, ela traz o questionamento para a professora. Agora a gente pode ver coisas realmente importantes, então realmente coisas que vão fazer diferença na vida dos alunos, né? Então, um outro aspecto também é o incentivo ao pensamento de nível elevado, né? Então, a gente tem aqui uma construção forte, uma construção de base, né? Aí o Armandinho, ele cita a árvore que deve ter boas raízes. Então, uma casa, ela deve ter uma boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento. Então, quando a gente pensa nisso, no fundamento, a gente vai a partir desse pensamento de nível elevado. Porque não é o achismo, é a formulação de hipóteses, né, a discussão, a utilização de dados de diversas fontes, materiais diversos para discutir essas hipóteses, para resumir conceitos, analisá-los, né, e a partir disso verificar esses resultados, validar essas hipóteses, justificar suas ideias. Então, estamos num mundo atual, onde a gente precisa valorizar a ciência, a gente precisa valorizar quem faz esse tipo de pesquisa, né? Então, não, e como é que a gente valoriza isso? A gente valoriza se apropriando também desses conhecimentos, né? A gente valoriza reconhecendo e estudando também, né? Não adianta a gente simplesmente se basear numa opinião frágil, numa opinião sem análises, né? Então, o respeito à opinião é concedido, mas a ciência ela é dinâmica, mas enquanto não houver uma refutação, ela deve ser levada a priori em consideração, né? Então, a gente tem aqui como característica também o discurso socializado. Então, essas hipóteses, essas análises, elas não vão ser feitas individualmente, né? Elas serão feitas em conjunto, né? Onde temas diversos que são do interesse do aluno, eles vão ser discutidos, pois o diálogo significativo vai levar à aprendizagem. Então, a gente tem aqui a professora já com outra postura, né, perguntando palavras com a letra P, e aí a Mafalda sugere algum palavrão, né, e o Manolito vem com uma palavra política, né, uma palavra que traz uma discussão, e ela diz que realmente é um palavrão, porque gera muita conversa, né? E isso precisa ser feito, apesar de ser pouco conversado. E aí, como fazer, de fato, uma aula construtivista, né? Uma aula onde o aluno e professor ele seja crítico, ele reflita sobre suas ações, uma aula onde tenha caráter investigativo, uma aula onde a gente não pense apenas no conteúdo, né, em si, a gente pense no caráter humanístico, na motivação desses alunos, no trabalho em equipe, na colaboração, na questão do conteúdo em si, mas de forma interdisciplinar e contextualizada com o seu cotidiano, com outras disciplinas, enfim. Esse método de ensino construtivista, ele aborda uma gama de metodologias de ensino, né, de aprendizagem, que são as metodologias ativas que atualmente está tão em alta, né, e a gente só tende a se desvencilhar cada vez mais, né, daquele método clássico. E isso é bom, né? Isso é bom, mas cada método tem o seu propósito, né? Acredito eu, a gente está conhecendo aqui,
várias das possibilidades e o nosso dever agora, nosso dever hoje, é verificar essas possibilidades e tentar aplicá-las da melhor forma possível, né? Nem sempre a gente vai ter a possibilidade de fazer uma aula construtivista, mas visto que é uma das formas mais eficazes de aprendizagem. Então, como fazer, quais são essas metodologias ativas? A gente tem aqui vários exemplos, né? Instrução de pares, o ensino híbrido, que está muito conversado atualmente, devido a forçamento, né, do ensino remoto, né? Então, vocês estão num programa EAD, que é diferente do que está acontecendo no ensino híbrido, né? Por mais que tenham encontros presenciais no curso de vocês, mas é uma forma de abordagem diferente. Né? Existe a problematização, que a gente vai falar da aprendizagem baseada em problemas também. Existem as simulações, a gamificação, a aprendizagem baseada em equipes, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos. Então, eu trouxe para vocês 3 dessas abordagens, desses tipos de métodos ativos de ensino, de forma bem detalhada, para que vocês possam depois utilizá-las como base para a formulação dos seus planos de ensino, ok? Os planos de aula, os planejamentos didáticos. Então, inicialmente, eu trouxe aqui a aprendizagem baseada em problemas. Né? O que acontece é que a aprendizagem baseada em problemas ela já foi muito utilizada, já é utilizada há mais de 30 anos em outros tipos de ensino, principalmente no ensino superior. No ensino fundamental, a problematização ela é mais comum. Então, há um questionamento, mas não há o método da aprendizagem baseada em problemas sendo executada com sua totalidade. E o método executado de forma correta, ele é muito importante para garantir a avaliação de forma consolidada, né? E ter aquele controle, porque esses métodos ativos, onde o aluno ele está em primeiro plano, o professor age como mediador, ele, de certa forma, pode parecer ainda sem controle, né, para o professor. E esse tipo de situação, quando a gente traz o passo a passo direitinho, nos dá uma segurança, nos dá a vantagem de ter um bom planejamento. Tá bom? Então, vamos continuar aqui sobre o que é essa aprendizagem baseada em problemas. Veja que aqui no método tradicional, o professor ao centro, acima dos alunos, né, de forma bancária. E aqui, percebam que a gente já tem várias pessoas representando o quê? Grupos, não é mesmo? Então, os alunos, eles vão, num primeiro momento, recorrer a conhecimentos prévios, vão discutir, estudar, adquirir e integrar novos conhecimentos a partir do reconhecimento do que precisa ser estudado, e isso vai ser delimitado pelos próprios alunos, que é interessante. Então, o grupo tutorial, que é a organização de cada grupo, é a base desse método, né? Ele valoriza mais a forma como ocorre o aprendizado e o processo de aprender a aprender. Então, não é em si a resolução do problema final, mais uma vez, não é a problematização, né? Um questionamento onde você vai falar vários aspectos sobre ele. É um problema, que não necessariamente é uma pergunta, né? E aí você vai, eles vão destrinchando esse problema para, a partir daí, a partir desse passo a passo, eles adquirirem aqueles conhecimentos e irem mais do que os conhecimentos, né? Aquela questão cognitiva, eles alcançarem as competências e habilidades procedimentais e atitudinais. Esse método ele já é bastante utilizado em cursos de medicina, onde os casos clínicos são apresentados como problemas, né? E a gente tem aqui essa organização do grupo tutorial, que é super importante para a execução do método de forma correta. Então, esses grupos, eles vão variar de 8 a 12 alunos, né, em cada grupo. Eu prefiro trabalhar com um grupo
um pouco menor, já que a gente tem um docente apenas em sala de aula, o ideal era que fossem vários tutores, né, um tutor para cada grupo, mas o professor, quando se organiza direitinho, ele consegue fazer a função de mediação, de facilitação de forma adequada, tá? Então, nesse grupo, ele vai existir um coordenador, que é o coordenador do grupo, é o aluno, tá? Um relator ou um secretário, o tutor, que vai ser o professor, e os membros do grupo. Então, aqui a gente tem as funções, os papéis de cada pessoa desse grupo tutorial. O estudante coordenador, ele vai liderar esse grupo tutorial, vai encorajar a participação de todos, vai manter a dinâmica, controlar o tempo, que é um dos fatores também bem importantes, né, já que a gente tem vários passos a serem cumpridos e o tempo da gente de sala de aula não é tão o tanto que nós gostaríamos sempre, né? E ele também vai assegurar que o secretário possa anotar adequadamente todos os pontos de vista. Então, isso, ele vai além dos conteúdos, ele vai trabalhar liderança, controle, com respeito e sem autoritarismo. Então, o secretário, que é outro aluno, que vai estar com aquela função naquela semana, ele vai registrar os pontos relevantes que estão sendo apontados pelo grupo, vai ajudar o grupo no raciocínio, vai participar das discussões e registrar as fontes de pesquisa que foram utilizadas pelo grupo, né? Isso daí vai fazer com que ele tenha essa habilidade e capacidade de síntese, né? Então, ele vai ter aquela chuva de informações e ele vai sintetizando o que é que precisa ser apontado. Os membros do grupo, eles vão fazer a discussão, né? Vão acompanhar todas as etapas do processo e vão ouvir, respeitar a opinião do colega, fazer questionamento, né? Saber se posicionar, trabalhar suas habilidades de comunicação. Então, vão evocar conhecimentos prévios, né? Isso daí também é bem importante, que vai iniciar daquele pontapé para a discussão. E o tutor, que é o professor, ele vai fazer o engajamento, vai participar, estimular o grupo, né? Verificar a relevância do que está sendo anotado lá pelo secretário. Sempre, que é uma coisa bem importante, prevenir o desvio do foco, né, da discussão, vai assegurar que o grupo ele atinja os objetivos de aprendizagem. Então, o professor ele tem um trabalho antes, ele não vai entregar os objetivos, mas ele sabe quais são os objetivos daquela aprendizagem, né? Então, ele vai guiando para que eles consigam construir esses objetivos e vai verificar o entendimento do grupo sobre as questões discutidas. Então, após essas discussões, ele vai verificar se aquelas referências, né, que foram consultadas e tudo, elas foram suficientes para alcançar esses objetivos. Então, ele vai ser nada mais do que um facilitador, né? E lembrando que os papéis eles não são fixos, né? A cada encontro, eles vão revezando para cada aluno experimentar as posições e funções diferentes do sistema. Okay? Então, a gente tem um passo a passo, né, que ele vai vão ser 7 passos para que esse método ele aconteça de forma completa, né? E aí a gente pensa e reflete nas nossas ações em sala de aula e muitas vezes percebe que nós até tentamos, né, aquela questão do pseudo-construtivista, a gente até elaborou uma fase, 2, 3, mas a gente não chegou a completar e isso pode ter interferido de forma bem significativa no processo, né? Então, o problema, né? O que é que vai ser o problema? Vai ser um estudo de caso, um caso clínico, no exemplo do pessoal da medicina, mas pode ser uma notícia, um jornal, uma história em quadrinhos, né? Que é muito comum também, é convidativo, né, para os meninos do ensino fundamental. Então, essas histórias em quadrinhos, elas podem ser utilizadas, podem problematizar, né, podem mostrar algum problema. E aí, naquele problema, inicialmente, o primeiro passo vai ser o quê? Identificar os termos que não são conhecidos, né, dentro daquele cenário. O que é que ainda precisa ser visto dentro de conceito? Então, tem que fazer uma lista daqueles conceitos que ainda permanecem sem explicação após aquela discussão inicial. O segundo passo é definir o problema de forma sintetizada, né? Você tem uma descrição de um problema, você tem toda uma história e
No segundo passo, você deve resumir numa frase. Se você encontrasse uma pessoa na rua e precisasse explicar que problema era esse, como era que você faria de forma bem direta, né? Isso vai ajudar a eles fazerem os registros dos objetivos para aquele problema principal, né? O passo 3 vai ser realizar uma sessão de brainstorming, que nada mais é do que a famosa tempestade de ideias, chuva de ideias, né, para discutir aquele problema. Então, quais são as hipóteses, né, aquela questão da alfabetização científica? Ele vai discutir as possibilidades que existem ali para a resolução daquele problema, né? E nesse momento, várias ideias podem surgir, né, para que isso possa acontecer. Se elas são viáveis ou não, isso não vai ser discutido no momento. Tá? Então, todas as ideias que vierem, elas devem ser levadas em consideração. Né? E aí, num quarto passo, o secretário, né, juntamente com os membros da equipe, eles vão organizar essas informações que vieram da chuva de ideias, em formato de esquema, de organograma, de mapa mental, tá? Para que eles possam ter uma visão geral do problema como tema central e das possibilidades que precisam ser discutidas para alcançar a solução desse problema. E aí, no quinto passo, a gente tem a formulação dos objetivos. Então, o tutor, ele sabe quais são esses objetivos, ele sabe que o objetivo tal, ele tá sendo visto na linha 4 e 5 daquele problema, que na frase tal ela está apresentando uma outra questão que reflete um objetivo que eu quero alcançar. Então, ele sabe, tutor. Porém, os alunos, né, os membros do grupo tutorial, nesse momento, eles já conseguem dizer quais são esses objetivos. E aí, a ação do tutor vai ser mais de garantir, né? Garantir que esses objetivos eles consigam resolver aquele problema, né? aquele centro do problema que foi formulado. Aí, tudo isso aqui é feito num primeiro encontro, né? O passo de 1 a 5 é feito num primeiro encontro, que vai durar aproximadamente 1h20, tá? Para que isso aconteça. Então, 2 horários habitualmente conseguem cumprir esse objetivo. Depois disso, o aluno ele vai para casa para estudar de forma livre, né, esses objetivos. Então, ele sabe quais são os termos desconhecidos, ele sabe o objetivo que ele precisa alcançar e ele vai fazer um estudo individualizado em casa para alcançar esses objetivos de aprendizagem. Né? Isso daí, como o estudo ele é livre, ele vai estimular bastante o senso crítico sobre as fontes que ele vai utilizar para a pesquisa. Né? Depois, no segundo momento em sala, o grupo ele parte dos resultados do estudo privado, e aí vão compartilhar as ideias e vão formar uma solução, vão propor e vão destrinchar de forma já consolidada aqueles objetivos de estudo. Tá? Então, o tutor ele vai verificar se aquele objetivo ele foi, aquelas referências utilizadas elas foram suficientes para que o objetivo tenha sido alcançado. E aí, quando a gente fala em objetivo, alcançar o objetivo, a gente fala diretamente na avaliação. Né? Então, a avaliação ela vai ser baseada no processo e baseada no alcance dos objetivos. Sobre os problemas em si, né, existem alguns critérios que a gente precisa atender. Né? Eu trouxe aqui um exemplo de um problema que está publicado, né, numa dissertação, e ela traz um texto, né, falando sobre a poluição de um rio, né, em Sergipe. E isso daí ela foi utilizado como base para uma abordagem baseada em problemas. Né? Então, vejam que não é necessariamente na área da medicina, apesar de ter sido iniciada lá e ter muitos estudos sobre, mas nós podemos transpor, sim, para os conteúdos, para as nossas problemáticas, né? Inclusive que são
muito, muito contextualizadas, interdisciplinares. Então, o problema em si, ele precisa ter uma fácil leitura, né? E precisa estar numa linguagem adequada ao nível de conhecimento daquele grupo, então, adequada a alunos do ensino fundamental. Ele precisa conter situações que o estudante ele vai enfrentar na sua vida. Aqui tem profissional, porque esse artigo ele é da área da medicina, mas a gente vai falar na sua vida, né, de forma geral, na sua vida como cidadão. Ele precisa promover a integração entre o conteúdo básico, a parte conteudista e a sua ação cidadã. Estou fazendo aqui a adaptação. Precisa estimular a discussão e o aprendizado daquele número limitado de itens. Então, a gente tem que ter um controle para que a gente não fuja do conteúdo. Ele precisa ter pistas para ativar o conhecimento prévio, né, do aluno. Então, aqui está falando sobre retirada de plantas que ajudavam na recuperação de água, a morte de peixes, né, a superproliferação de organismos. Então, aqui, se você não tiver bastante cuidado, os alunos eles podem entrar por assuntos muito diferentes, né? Então, isso daí é preciso ser bem visto. Por isso, eles não podem ser nem muito concisos, também nem muito amplos, né? E aí, todo método tem suas vantagens e desvantagens, né? As vantagens é que ele promove a autonomia, o aluno ele vai para casa, vai estudar, vai escolher a sua fonte, vai promover o autodidatismo, a postura ética, porque ele vai trabalhar a sua comunicação, né? O seu nível de postura com relação aos colegas do seu grupo tutorial. Vai promover o protagonismo estudantil, né? Esse protagonismo do estudante, ele é um fator motivacional muito grande para que eles consigam sempre procurar, né, atender aos objetivos. Eles entram num conflito interno, né, para conseguir se superar sempre. E, além disso, trabalhar da interdisciplinaridade, né, a contextualização, né, a partir de problemas que envolvem meio ambiente, tecnologia, sociedade, né? Então a gente tem uma abordagem ampla. E, além disso, desenvolve a habilidade de comunicação e o trabalho em equipe, né? A gente tem como desvantagem não haver o controle total sobre os conteúdos que foram desenvolvidos em cada grupo. Então, você tem a formulação dos objetivos, né? Que isso o tutor ele vai garantir a partir da sua intervenção contínua. Mas você não tem como garantir que aquele aluno ele alcançou todos aqueles objetivos, né? Um aluno de forma individual. A resistência à mudança, tanto dos alunos quanto dos docentes, ela é bem representativa. Então, o aluno ele é o centro do processo, né? Então, se ele não estiver motivado, né, o processo ele tende a não ocorrer de forma satisfatória. E também a necessidade de acesso a recursos didáticos, então, biblioteca, tanto física como virtual, né, acesso à internet. Então, o aluno ele precisa conseguir fazer as suas pesquisas e os seus estudos de forma independente.